Pessoal, muito bem-vinda e bem-vindo ao QualiCast, o podcast da plataforma Qualifica cursos e MBA online, uma plataforma que oferece mais de 150 cursos, né, para que a gente possa se desenvolver, a gente possa, de alguma forma, aprimorar, porque a gente acredita que a educação é o que transforma as pessoas. E hoje, gente, eu estou com uma convidada para lá de especial, que é uma pessoa que eu conheço, ou pelo menos conheci, né, há muito tempo. Eu não vou falar quanto tempo, que isso vai depor contra mim, mas hoje eu estou aqui com a Alina Donardi. A Alina eu conheci quando ela fazia graduação em Relações Internacionais, isso já tem bastante tempo, né, Alina? Comecei em 2003, formei em 2007, então, muito tempo. Perfeito. Gente, o nosso papo hoje no QualiCast é sobre um tema que a Alina domina com uma perfeição que vocês vão imaginar. Mas antes eu queria apresentar, então, né? A Alina é uma cidadã brasileira e canadense, que tem uma longa jornada, já são 15 anos de experiência nessa área que ela vai contar para a gente hoje. Conhece mais de 20 países na América e na Europa. Ela é especialista em educação internacional, mentoria acadêmica, tem um trabalho maravilhoso de coach de carreira. Além disso, né, dá aula, trabalha com recrutamento de pessoas. Eu conheci a Alina ainda no começo dessa trajetória e ela já trazia os alunos, né, já mostrava oportunidades e tudo mais. Ela é fluente em inglês, francês, espanhol, italiano, além do português, que é a língua nativa, né? Tem o destaque da Alina, você agora está trabalhando já há 7 anos como autônomo, né, de estrategista de carreira, você vai contar para a gente, consultora, né, em Life Coach. Life Coach, eu comecei a fazer um curso nos Estados Unidos agora, muito legal, você vai contar para a gente. E também teve, gente, várias experiências em mentoria, na Sonata Brasil, na Mais Estima, na New Way for You, né, como business. Parceira, né? Minha parceira, amiga. Cara, que legal, né? E, gente, a experiência da Alina sempre foi muito focada no Canadá, e é por isso que a gente trouxe ela para conversar um pouco, porque ela, além de ter feito a graduação em Relações Internacionais, né, fez no Brasil, ela ainda tem um mestrado da Universidade de Montreal e vários cursos, gente, em várias universidades canadenses. Lina, muito bem-vinda ao nosso papo de hoje. É um prazer enorme estar com você aqui. Ai, Rafão, gente, eu estou muito emocionada de estar aqui, porque Rafão foi meu professor na faculdade. E olha como é que, né, os anos passam, e agora eu estou sendo convidada pelo meu ex-professor para falar de carreira, que privilégio, né? Então, quero te agradecer, Rafão, pelo convite, pela confiança. Passa um filme na minha cabeça, quando eu ainda estava lá em BH, sonhando, né? E agora eu poder contar de certos sonhos realizados, como, né, internacionalista, como quem sempre sonhava em construir uma carreira internacional. E graças a Deus consegui, porque eu sei que a gente parece que no início é algo meio impossível, né? Mas a gente vai contar aqui hoje que não é. Isso aí. E aí, Lina, olha só que legal. Eu aprendi com o pessoal de uma empresa que chama Diversifica SA, que, como a gente está num podcast, né? Tem o videocast, mas também tem só o áudio. A gente começa a nossa conversa fazendo uma audiodescrição. Eu vou fazer para quem está só nos ouvindo, né? E não nos vendo. Então, eu vou fazer a minha audiodescrição e vou pedir na sequência para você fazer a sua. Gente, eu sou um homem branco, de 1,78 m, eu tenho olhos verdes, eu tenho bigode e barba, a barba mais longa, bem longa, até que o meu cabelo é bem curtinho, já estou com as entradas na testa proeminentes, não é? Eu tenho um nariz avantajado, acho que é uma mistura de mouro com espanhol, pela parte do meu pai. Gente, eu estou trajando hoje uma camisa de malha preta, e no meu fundo tem uma cortina persiana branca e um tracinho, né, da minha parede que é esverdeada. Ai, gente, eu adorei isso. Rafael, eu amei. Vamos lá.
Eu sou loura, tenho 1,68 m, olhos castanhos claros. Eu, na verdade, eu tenho mais cara de gringa. O pessoal me olha e acha que eu tenho cara de gringa. Mas quando você assistir o vídeo, se você me ver, eu falo, estou aqui falando com as mãos, com os braços, porque a dança faz parte da minha família e eu amo da minha vida e eu amo ser brasileira. Então, isso a gente vai falar sobre isso também, é um plus. Eu estou na minha casa, no meu escritório em casa, aqui na cidade de Sherbrooke, que é 1h30 de Montreal, e atrás de mim tá com umas luzes coloridas, que a minha cor é laranja, roxo, então tô com um fundo assim bem colorido, bem animado. Escrevi? Deu para imaginar? Deu. Gente, ela tá usando um óculos, né? Eu tô usando um óculos, eu tô com os brincos dourados, que eu adoro dourado, e com um vestido bege, um top assim bege, e cabelo louro comprido. É Pronto. Isso aí. Cara, isso é muito legal, Lina, porque a gente vai aprendendo com os outros, né? E a gente vai executar. Show! Amei! Então, olha, gente, o nosso assunto hoje no Qualicast é carreiras internacionais. E como eu disse, não tem pessoa melhor para falar disso. E eu queria que você começasse contando um pouco para a nossa audiência da sua trajetória, né? Que eu vi lá no começando e de alguma forma eu te acompanho nas redes, né? Então, mas você descreve melhor a sua trajetória. Lógico. Assim, eu desde novinha, com 11 anos, eu decidi que eu queria morar fora, porque eu estudei na Fundação Torino, que é uma escola italiana em Belo Horizonte, e daí surgiu, com 11 anos, eu falei com minha mãe, eu quero morar fora. E aí, eu na adolescência, eu comecei a estudar idiomas. Quando decidi, fui fazer relações internacionais, porque não me via fazendo nenhum outro curso. Eu lembro que eu comprei o guia de estudante, e eu vi todos os cursos, eu falei, não tem mais nenhum, tem CRI. E aí, durante a graduação, continuei estudando muitos idiomas, fiz um projeto independente de dança na Itália. Você lembra desse projeto que eu fui para a Itália? Fiquei 3 semanas, tive apoio, né, dos professores, tive que me ausentar, e foi meu primeiro projeto que eu fiz, que eu coordenei, escrevi tudo, dancei, apresentei em Veneza com a minha mãe, 3 semanas. Foi meu projeto, minha primeira experiência internacional profissional foi através da arte, tá? Dança. Eu vendi minha mãe para a Itália, foi basicamente isso. E aí, quando eu tinha 20 anos, eu comecei a pesquisar sobre possibilidades de morar fora. Aí eu olhei, aí eu fui para a Itália a trabalho, mas eu falei, não, quero voltar, passei, mas eu trabalho não quero ir para outro lugar. Eu queria para um ambiente que eu aprendesse outros idiomas, francês ou inglês. Aí eu descobri os processos de imigração da Austrália e da província do Quebec, porque isso foi em 2007, eles faziam muitas palestras para divulgar o processo regular de imigração. Com 20 anos eu tinha decidido, aí eu comecei a estudar bastante o francês. Quando foi com 25 anos, eu cheguei em Montreal, no Canadá, fiz o processo regular de imigração, eu escolhi Montreal. Nas minhas pesquisas, eu pensei Europa, Austrália, mas aí aos Estados Unidos, cheguei à conclusão que Montreal era a cidade ideal para mim, porque o Quebec tinha um processo de imigração muito bem estruturado. Era um lugar que, como imigrante, latina, mulher, sozinha, né, com 25 anos, eu ia me sentir segura. Eu tinha alguns amigos que tinham vindo para cá e falaram, pode vir, que você vai amar, é seguro. A gente, né, mulher respeitada, né, não tem, pode andar na rua à noite sozinha, segura, porque eu queria um lugar também que eu ia me sentir segura para me virar sozinha, né? E aí eu cheguei à conclusão que era Montreal. E aí fiz todo o processo de BH, mandei a documentação, fui para São Paulo fazer uma entrevista no escritório de imigração do Quebec, passei e cheguei aqui como residente permanente aos 25 anos, em 2009, novembro de 2009. Eu nunca tinha morado fora, eu nunca tinha visitado o Canadá, eu nunca tinha morado sozinha, eu nunca tinha visto neve, muita coisa. Cara, isso é maravilhoso. Então, em 2009 você chegou aí. Cheguei aqui. Aí dei aquela sofrida igual todo imigrante, né? Porque imigrar é um luto, né, gente? Tem um psicólogo americano, eu me fugi o nome dele agora, mas eu sei que ele fez uma pesquisa. 3 grandes dores da humanidade são a morte de uma pessoa querida, uma separação amorosa e imigração. Eu já vivi essas 3 coisas e de fato, é bem parecido à dor, porque é uma morte, né? Você sabe que, né, um capítulo está terminando para começar algo novo, mas é um capítulo que é uma folha em branco, né? Que você tem que escrever e você não sabe o que vai acontecer. Então, de fato, depois a gente entra mais nisso,
mas passei perrengues, fiz trabalho voluntário, aí cheguei, fui fazer curso de francização do governo, consegui um estágio no maior college do Canadá, College La Salle, entrei para a Câmara de Comércio Latino-Americana do Quebec como voluntária, depois fui trabalhar numa empresa italiana, que eu posso contar que eu consegui esse emprego do Brasil, numa feira de pedras, meu primeiro emprego numa empresa italiana no setor de decoração e pedras naturais. Depois trabalhei numa multinacional americana chamada Tech Systems, que é a maior no mundo em recrutamento de profissionais em TI, fiz formação nos Estados Unidos em recrutamento e negociação, foi fantástico. Depois, estou te contando que depois, se quiser, a gente pode entrar no que for pertinente. Depois da Tech Systems, eu fui fazer o mestrado em estudos internacionais na Universidade de Montreal, que aí eu fui convidada para ser embaixadora da Universidade para o Brasil, trabalhei durante 6 anos como embaixadora, fazendo projeto de marketing, recrutamento de estudantes, ministrei muitas palestras no Brasil, universidades, alianças francesas, feiras de educação sobre a universidade. E aí, durante a universidade, eu fiz um estágio na delegação do Quebec em Atlanta, nos Estados Unidos, e no final do meu mestrado, eu ganhei uma bolsa para fazer um tour na Europa de 3 semanas para visitar as principais organizações da União Europeia, isso em 2014, terminando o mestrado. E aí eu resolvi empreender. Eu terminei o mestrado, trabalhei 6 meses em tempo integral para a universidade, depois continuei em tempo parcial, porque isso é muito legal aqui, de poder trabalhar em tempo parcial enquanto você empreende, para ter uma renda. E aí fui para Gêmeos, lancei o linadonar.com como consultora, né, importando brasileiros para vir estudar e trabalhar aqui, sobretudo nas universidades, mestrado, doutorado, pós-doc e mercado de trabalho, e a Mission Abroad, que eu fui cofundadora e presidente, que era uma organização onde a gente organizava essas missões internacionais. A gente foi em mais de 70 organizações internacionais em 7 países, América do Norte e Europa. Foi fantástico, assim. Depois eu posso comentar mais. E aí é isso, aí estou empreendendo desde final de 2014. Esse ano eu estou celebrando meus 10 anos de liberdade profissional, porque desde que eu entrei na Universidade de Montreal, em 2012, eu já entrei num caminho de liberdade. A minha superior me dava muita liberdade em outro ecossistema, que era o que eu sonhava para mim em termos de carreira. A gente pode falar isso depois. Lina, eu queria fazer uns destaques assim, na sua fala para a nossa audiência, né? A gente tem na nossa plataforma mais de 150 cursos e, obviamente, a gente tem ali idiomas e a gente começou a construir agora as carreiras que estão centradas na possibilidade de internacionalização. E eu acho que o seu exemplo é muito legal, gente. Primeiro porque, gente, muitas vezes a gente tem um sonho, né? Que você tinha ali com 10, 11 anos, que você tinha esse sonho de morar fora. E eu muitas vezes falo com os estudantes, é que por alguma questão da vida a gente vai abandonando isso. Acho que a gente vai se tornando pragmático, a gente vai vendo as dificuldades. E eu acho que um pilar, talvez muito fantástico na sua fala para os estudantes é, gente, não desistam dos seus sonhos. Mas saibam, né, a Lina está contando um resumo de tudo aquilo que ela eventualmente passou e que teve os perrengues, as dificuldades, o idioma, as diferenças culturais, né, arrumar um emprego, criar seu network. Então, assim, isso tudo ali está embutido na fala que diz, olha, também não é tão simples assim, você vai ter que se virar. E o terceiro ponto, gente, que eu acho que é muito legal, é que você ainda é muito jovem, né, e já teve a possibilidade de alguma forma, entender que a liberdade é o seu principal, muito Rafão, eu preciso. Gente, é Rafão, vocês chamam de... Aqui também é Rafão ou é Rafael? Rafão. Rafão, beleza. Rafão, liberdade. A liberdade que eu conquistei hoje, financeira, eu faço o que eu quero, tem anos, né? Eu sempre sonhei, com 20 anos, quando eu estava na graduação, eu escrevi um projeto de uma empresa júnior. Eu escrevi com 20 anos. E eu já tinha o sonho de trabalhar como consultora, eu não sabia ainda direito como é que ia ser isso, né? E a coisa foi sendo construída. Eu acho que eu nem sabia o que eu ia, né, ser hoje. Eu não sabia, eu sabia que eu queria ajudar a gente, porque eu tenho um lado social forte. Mas como a gente tem essa intenção, o sonho, a vida, Deus, né, como cada um na sua fé, claro, vai formando a caminhada. É muito legal isso. Então, e aí eu queria te perguntar uma coisa. Eu me lembro, Lina, que em 2015, eu dava uma palestra para os alunos de Relações Internacionais, que eu falava assim, gente, não existe uma carreira em Relações Internacionais, e hoje eu acredito muito que não existe, assim, uma única carreira. E eu queria que você comentasse muito sobre isso, né? Afinal de contas, para as pessoas que estão ali estudando, seja começando uma faculdade ou já terminando,
que você pensa? É carreira ou são carreiras e a vida tem esse fluxo, essas coisas acontecem? Como é que você trabalha isso, inclusive no seu trabalho de mentoria e coach, né? Sim, eu acho que é possível ter mais de uma carreira em paralelo, que igual eu tenho um trabalho que é com o público brasileiro, eu tenho outro trabalho que é com o público quebequense, então é possível a gente ter mais, eu tenho clientes que inclusive são bons em duas coisas, dentista e fotógrafo, é muito interessante, então eu acho que é possível sim, e até porque também a nossa carreira ela pode ter fases, né? Eu tive fase que eu trabalhei mais com negócio, desenvolvimento de negócios. Hoje eu estou mais no desenvolvimento de pessoas, coach, mentoria. Então, tem as fases, né? O que eu acho que é importante dizer? A gente contextualizar aqui. A gente está vivendo uma quarta revolução industrial. Eu acabei de dar uma aula agora para um grupo de uma empresa de cosméticos, 150 vendedoras na América Latina, toda sobre arte do networking. Acabei de sair dessa aula. Legal. E o que eu queria contextualizar? A gente está vendo uma quarta revolução industrial, que é o quê? Uma quebra de paradigmas com novos paradigmas, que incluem a tecnologia, né? Inovação, tecnologia, num mundo que está cada vez mais instável, né? A gente vê muita polarização, instabilidade econômica, social, muitas crises, né? Guerras, questões ambientais, desastres ambientais e as projeções em termos de, né, meio ambiente não são boas, né? Uhum. Então, de pandemia, de aumento de problemas de saúde mental, de depressão, síndrome do pânico, isso tudo. E a gente está falando, ok, como é que eu vou construir carreira internacional, isso não está fácil no Brasil, ainda internacional, num contexto tão inseguro. Agora, a gente tem que olhar outra perspectiva também. Ok, esse é um ponto. Mas tem outro ponto. Tem vários países no mundo hoje, né, a população está começando a diminuir no mundo, né? A gente está... tem uma falta gravíssima de mão de obra. Por isso que o meu trabalho hoje é recrutar pessoas para vir para cá, porque a população está envelhecendo, a taxa de natalidade ficou negativa há muito tempo, agora ficou um pouquinho positiva, mas não o suficiente para manter uma população economicamente ativa para o país ficar saudável. Então, qual que é a única solução? E isso não é só o caso do Canadá. Os Estados Unidos já está abrindo, vai ter países na Europa que vão começar também por causa de envelhecimento, Austrália. Então, é uma tendência. O que a gente tem que pensar? Que o mercado hoje é global. Se eu tenho competências, falo o idioma e sei como me vender, eu posso perfeitamente estar no Brasil, fazer um processo seletivo do Brasil, sair do Brasil já com emprego. Uhum. É o que tem acontecido. Só que, claro, tem que saber falar o idioma, tem que saber fazer network, se apresentar, tem que ter formação, tem que ter experiência. Mas eu conheço vários profissionais de diferentes áreas do saber que estão conseguindo oportunidades não só no Canadá, mas em outros países, tá? Porque tem ousado, né? A gente tem que ter coragem. Não, eu realmente estou assim, muito satisfeito de você trazer essa dimensão, porque talvez tem 3 pilares aqui na sua fala que eu acho que são fundamentais para a pessoa pensar nessa possibilidade de carreiras. A primeira é autoconhecimento, né? Você se conhecer, você entender quais são as suas skills, quais são as suas habilidades, suas competências, seus sonhos. Uma segunda dimensão que você falou é essa capacidade que você tem de comunicar essas habilidades. Ou seja, de você se vender. Se vender, gente, de alguma maneira, é a gente se preparar para, entendendo quais são as nossas habilidades, nossos conhecimentos, nossa atitude, a gente ir diante do outro, oferecer os nossos serviços. E eu acho que, então, autoconhecimento, você, querendo ou não, fala sobre isso. A segunda dimensão é essa habilidade. E a terceira, gente, é você criar essa rede de relacionamentos, né? Então, uma rede de relacionamentos é algo que você constrói. E eu acho que esse é um exemplo muito legal que você trouxe da sua vida. Por quê? Porque eu me lembro, acho que em 2 ou 3 ocasiões que a gente teve algum contato, porque eu tinha muita vontade de migrar para o Canadá. Eu acho que eu já contei isso para você. A gente conversou com você sobre isso. Exatamente. Na verdade, isso não foi abandonado totalmente, não. Inclusive... eu estou esperando, cadê? Que dia que você vai chegar? Então, o fundador da M-Learning, que hoje se tornou Qualifica, mora em Vancouver, que é o Ricardo. Então, ele está morando em Vancouver, ele sempre fala, Rafa, vem para cá. Mas, gente, eu acho que é importante, como eu disse, a Alina destacou esses 3 aspectos, né? Se você não sabe o que quer, como que você pode escolher para onde você vai enviar seu currículo? Se você não conhece suas habilidades, como que você pode escrever as suas competências para um entrevistador?
Se você não tem quem te apoie, né, mesmo que seja nos processos, como que você pode ter certeza que você está se movendo no caminho certo? Então, você tem pessoas desbravadoras, igual a Lina, mas para a gente, né, que talvez não tenha tanta coragem, é essa estrutura que eu acho que você destaca. E aí eu tenho uma pergunta que eu queria te fazer, né, que obviamente nós somos um podcast, uma plataforma de educação. Qual que é o papel da educação na sua vida, né? Porque além da coragem, da vontade, você foi falando de vários cursos que você fez, a graduação, qual que é o papel que a educação teve nisso tudo? Nossa, fundamental. Rafão, a educação salvou minha vida os últimos 2 anos. Em 2019, eu comecei a viver uma situação muito complicada com meu pai, de demência, ele perdeu dinheiro, meu pai se tornou um inimigo, assim, para mim, uma pessoa irreconhecível, se transformou. E eu tive depressão, e eu gosto de abrir isso, e cheguei próximo ao suicídio. Acho importante é um tabu, né, falar sobre isso. Hoje eu falo porque está resolvido, estou curada, mas pela minha história de vida, tudo. Não, gente, eu queria interromper e falar, tem um relato muito maravilhoso que você fez nas redes, que eu acompanhei. Então, assim, olha a coragem, né, da Lina trazer essa dimensão, não só para esse nosso podcast, eu agradeço isso, mas também nas redes, ela contou, e isso aproximou você de muita gente, né? Demais, porque quando vulnerabilidade é poder, né? A gente ter coragem. Gente, eu acho importante, assim, porque eu sei às vezes, quando eu falo, parece, nossa, ela fez isso, ela é corajosa. Não, gente, 2 semanas antes de embarcar para o Canadá, eu quase desisti, eu amarelei, eu chorava, eu falei, pai, será que eu vou dar conta? Eu morria de medo. Não é que eu não sinto medo, não. Se eu contar para vocês quantas vezes eu já chorei de medo, de cansaço, de solidão, de pensar em desistir, meu Deus, incontáveis. É só que o sentimento vem, o importante é a gente saber encarar, digerir e seguir em frente, tá? Eu acho muito importante, eu sou cheia de defeito, limitação, por favor, tá? Acho que é muito importante deixar isso aqui claro. Mas quando eu estava nesse momento difícil, emocional, e tinha conhecido o Hugo, meu marido, a gente estava namorando, a gente noivou, foi casar, e no meio dessa confusão de saúde mental do meu pai, dinheiro, e eu estava fazendo minha formação de coach na Universidade Concórdia, que é coaching de vida profissional. Ele me salvou, porque eles me ofereceram um espaço tão seguro. Eu ia para as aulas, a gente tinha que fazer coaching também como cliente. E eu trazia situação real meu, aos prantos, entendeu? 2 dias antes de casar, eu fiz 2 dias antes de eu casar, a gente estava numa casa maravilhosa em Búzios, no Rio. A gente casou no sábado, na quinta e na sexta eu estava no quarto estudando, 2 dias antes de casar, o dia inteiro no quarto estudando, fazendo minha formação de coaching, e aquilo me salvou, porque eu estava esgotadíssima, querendo cancelar o casamento, e numa sessão de coaching, eu estudando, eu abri meu coração com a minha colega, eu falei, olha, meu tema é o seguinte, eu tenho 48 horas para casar, e 48 horas para eu ficar calma e conseguir casar, porque eu estou querendo anular meu casamento agora, porque eu estou estressadíssima, esgotada, só com o problema para resolver, eu estou por aqui, tá? A gente pode fazer descrição da imagem, eu estou fazendo assim, botando a minha mão na testa, em cima, tá? E eu também esqueci de dizer que eu estou tomando martini, tá? No final do dia. Maravilha, que maravilha. Com laranja e gelo, descrição toda. Então, o estudo, gente, se não fosse o mestrado em estudos internacionais da Universidade de Montreal, ele foi um divisor de águas na minha carreira. Ter feito relações internacionais, os idiomas, cada idioma que a gente aprende é uma chave que abre um portal para uma nova dimensão de oportunidades. Cada idioma que eu sei me trouxe dinheiro, me trouxe amizades, relacionamentos, experiências inesquecíveis, porque quando você fala o idioma, gente, é igual a Matrix. Você toma um comprimidinho e entra, assim, a outra cultura, é muito diferente, entendeu? Então, estudar é fundamental, estudar de forma contínua, continuamente. Eu acho muito legal você destacar isso, e até era uma pergunta que eu ia fazer, né? Vendo aqui seu currículo e os idiomas. Muitas vezes, Lina, eu já cheguei a comentar, eu trabalhei muitos anos com inovação, e eu falava assim com as pessoas, gente, vamos entender que as dificuldades que a gente tem em lidar com determinados idiomas, elas vão ser suplantadas por determinadas tecnologias digitais e etc. Mas aprender um idioma não se trata de aprender a falar ou ouvir numa determinada língua. É uma chave que muda em relação à cultura, entender a história de outros povos, aspectos que diferem eles, o ethos de cada um. Então, é você imergir numa cultura. Isso é muito diferente de você saber trocar meia dúzia de frases, né? Eu acho que isso está muito implícito no seu recado. E eu gostei muito dessa analogia que você faz, né? Que é, você abre um outro portal.
eu fiz, né, inglês, espanhol, mas eu fiz um pouco de francês, muito pouco na faculdade, e agora minha esposa e minha filha obtiveram a cidadania italiana, e tem uma regra no Brasil agora que o marido, né, quem não é, precisa aprender italiano e fazer uma entrevista. Então, eu estou, nesse exato momento, começando um curso de italiano também, e pensando, gente, e me divertindo. Eu acho que tem uma coisa do idioma também, né, Lina? Que você entra na cultura, na história, e você se diverte, aprende coisas diferentes. Então, você é um exemplo muito legal disso. E você falou uma coisa, Lina, que eu queria chamar a atenção para a nossa audiência. Eu não sei se você acompanha, eu nos últimos 4 anos e meio tenho trabalhado com saúde mental, meditação, yoga, me tornei professor, e esse é um aspecto muito interessante. Tem uma pesquisa que ela até aparece num documentário que chama Happy, a felicidade genuína, não sei se você já viu, que fala, olha, cara, as pessoas que são felizes não são pessoas que não sofrem, mas são as pessoas que se recuperam mais rápido. E você traz esse exemplo dessa energia, nessa fala, tudo, acho que foi um pouco disso, né? Você esteve bem no fundo do poço, com muita dificuldade, muito estresse. Várias vezes. E aí você consegue se reerguer. E conta pra gente qual foi o caminho desse reerguer seu, além da educação, além de uma rede de apoio. Fé, né, gente? A dimensão da fé, ela tem que entrar em todas as áreas da nossa vida, inclusive carreira. Quando eu vim para cá, eu orei muito. Olha que louco, eu projetava, eu orava e falava, Senhor, eu quero trabalhar numa empresa italiana. Eu tinha o sonho de trabalhar numa empresa italiana. O que eu queria, os meus sonhos, gente? Olha isso, que loucura, a força disso, de visualizar e pedir. Eu queria trabalhar numa empresa italiana, cheguei aqui, a primeira empresa foi italiana. Eu também queria trabalhar numa multinacional americana, para entender o estilo americano, que é bem específico, bem metodologia, bem pragmático. Segundo emprego foi numa empresa multinacional americana. Eu tinha vontade de fazer um mestrado em estudos internacionais, fui admitida. Tinha vontade de empreender, trabalhar como consultora de desenvolvimento humano com diferentes idiomas e culturas. Está acontecendo. Então, assim, a gente tem que sonhar, por mais absurdo que pareça. Vocês não estão vendo aqui, não, mas eu estou fazendo a descrição, eu estou com uma cereja iluminada. Qual que é a sua cereja do bolo? Estou com uma cereja iluminada na minha mão, que eu uso essa cereja com os meus clientes. Eu quero a sua cereja do bolo. E aquele sonho que às vezes as pessoas vão zoar de você. Eu fui zoada. Quando eu fiz aquele projeto da Itália, Rafão, vários colegas na graduação me zoaram. Isso aí ainda mais que a internet não era muito desenvolvida na época. Isso foi 2005, 2006. Meu pai me zoou, meu pai falou, isso aí é tráfico de mulheres, de órgãos, você tá louca, não existe isso. Cara, ganhei euro, fiz espetáculo em Veneza, todo mundo me zoando, eu falei, gente, aguarda, o tempo dirá. Um ano escutando zoação. Então, assim, qual que é a dimensão, voltando aqui? A fé, né? Eu, sem a minha fé, aí, né, eu creio em Deus, em Jesus, né, mas sem ser religiosa, não creio no cristianismo histórico, mas nos ensinamentos de Jesus. A minha fé foi fundamental. E também as relações humanas, né, porque a vida manda anjos. Então, acreditar que quando você for para uma terra estrangeira, você como um peregrino, né, um estrangeiro naquela terra, que você não tem mais, é uma desconstrução, que você não tem mais raiz, não tem motivo para visitar, não tem a padaria favorita, não tem nada, você tem que fazer tudo do zero de novo, você tem que andar pela fé, dar um passo de fé, mesmo não tendo a visão. Tem uma cena do filme do Indiana Jones, que ele está num precipício, sabe essa cena? Maravilha, ele buscando o grau, né? Exato, aí fala, né? Inclusive é um versículo da Bíblia, é interessante, que é o né, homem penitente. Como é que é? O homem penitente se ajoelha ou se ajoelhará, não sei o quê. O caminho lhe será mostrado, uma coisa assim. Aí, só que quando ele olhava, a gente só tinha um abismo, entendeu? Não tinha nada, mas eu falo, você tem que dar o passo de fé. Só que na hora que o Indiana Jones coloca o pé, por uma outra ótica, perspectiva, tinha o caminho estava, né, no precipício até ele chegar ao outro lado. Então é sobre isso, eu tenho que dar um passo. Muita gente fala assim comigo, Aline, eu vou, mas eu quero ter certeza que vai dar certo, eu não quero risco. Eu falo, gente, então não muda nem de bairro. Ou então, é muito difícil conseguir construir. Eu falo, gente, difícil, bem-vindo ao planeta Terra. Eu não conheço nada que seja fácil. Então, assim, vamos normalizar o difícil, vamos normalizar a dor, entender que dor é oportunidade de crescimento para a gente ter o nosso caráter forjado e a gente evoluir e atingir os nossos objetivos. É isso, legal. Fé, gente, muita fé. Cara, eu acho legal você comentar. E teve uma coisa na sua fala que eu queria chamar a atenção da audiência,
que foi um pouco sobre a questão da mulher. Aí você falou assim, olha, eu, uma mulher solteira, jovem, num país estrangeiro, etc. Eu queria que você comentasse um pouquinho a sua perspectiva, né, sobre o empreendedorismo na perspectiva da mulher e a liderança na perspectiva da mulher. E se você vê muita diferença, né, entre o Canadá, onde hoje você reside há muito tempo, do Brasil, um recado para as nossas estudantes que estão aí pensando numa trajetória de liderança ou de empreendedorismo. O que eu gosto muito daqui, Rafa, América do Norte e Europa, né, porque também posso falar da Europa, é que tem muito menos machismo do que na América Latina. O machismo, ele é realmente estrutural. E quando a gente mora fora, a gente dá conta disso. Então, aqui, por mais que eu trabalhei como consultora também para empresas aqui, com senhores já, CEO da empresa e tal, e eu uma cara de menina, e na reunião, falando, Lina, queria saber a sua opinião, com respeito. Entendeu? Não é porque eu sou uma jovem mulher latina, não é que não tenha, mas eu acho que aqui já essa discussão já está mais avançada, né, de ser um país que é feminista, no sentido da paridade da mulher. Tem uma caminhada, não é que é perfeito não, a gente ainda tem que evoluir muito, mas tem um monte de iniciativa aqui para mulheres empreendedoras. Eu mesma fiz formação, ganhei bolsa do governo quando eu fui lançar meus projetos, 2015, eu fiz uma formação de lançamento para empresa, para quem estava começando a empreender, da Escola de Empreendedores do Quebec, e eu ganhei $1.600 para estudar durante 2 meses. Olha que bacana, investimento, tá? Não, e aí eu queria que você comentasse, assim, o que você percebe, assim, que são características que talvez sejam femininas, e não estou falando da mulher, que você acha que se destacaram na sua própria trajetória e que para nossas estudantes pode servir de alguma inspiração, por exemplo, né? O que as mulheres, o que o feminino tem de tão relevante que pode transformar o mundo, né, de alguma maneira? A nossa intuição, Rafael, a nossa intuição, essa parte espiritual, essa sensibilidade. Acho que a gente tem uma capacidade de sentir a dor do outro e de conectar com a alma. Não que o homem não tenha, tá? Mas esse lado feminino, o jeito feminino de fazer negócios, que pode ser totalmente pragmático, sim, mas sendo carinhoso, sendo humanizado, porque a gente veio aí de uma mentalidade da Revolução Industrial, onde a gente foi muito masculinizada. Eu mesma, eu me masculinizei muito para poder... Meu primeiro trabalho no Brasil, exportação, eu tinha que ser mais masculina para, tipo, ser profissional. E hoje esses paradigmas estão quebrando. Então, a gente vê os eventos aqui, mulheres incríveis, lindas, femininas mesmo. Antes a gente tinha até que adequar um pouco maquiagem, roupa. Eu estou vendo que isso está liberando cada vez mais, de cada um ter a sua personalidade, sabe? A sua singularidade, a sua autenticidade, sem ter que estar no moldezinho, sabe? Do business attire. Então, eu acho que isso é muito legal, assim, a gente está vivendo uma era realmente que paradigmas estão caindo e novos modelos estão vindo, graças a Deus, né? Eu até comento muito, Lina, que talvez esse desejo de eu ir para o exterior, em alguma medida, tenha aumentado muito forte depois que eu me tornei pai de uma menina. Porque, como você disse, a gente tem um aspecto que você destacou, que eu acho que é muito relevante. Para a mulher, ela estar no mercado de trabalho em outros momentos ou em determinados contextos, ela tem que perder suas características, ela tem que se tornar semelhante a um comportamento em tese masculino. E que talvez isso você não vivencie tanto no Canadá e também nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Eu acho que um segundo ponto que é muito relevante é você poder ser quem você de fato é. Sim. E isso é o que você começou a falar, né? Liberdade. Liberdade para ser quem você de fato é, certo? Total. E, gente, ser brasileiro, olha, quando eu cheguei aqui, eu não falava que eu era brasileira, eu me apresentava, prazer, Lina, Chantê, nice to meet you, e ninguém achava que eu era brasileira pelo meu físico. Aí depois a pessoa, você é de onde? Seu sotaque, falasse do Brasil. Brasil? Nossa, por que você não falou antes? Eu adoro o Brasil. Então, a gente é uma nacionalidade que a gente tem um marketing internacional que ainda, pelo menos por enquanto, é muito bem
é muito bem visto, a gente é visto como um povo muito sociável, muito amável, todo mundo adora a gente. Isso não acontece com todas as nacionalidades do mundo, então a gente é muito privilegiado e nós somos incríveis, porque o Brasil é referência em várias áreas e arrasa. Os brasileiros são amados aqui no Canadá, tanto nas universidades quanto no mercado de trabalho. Eu já conversei com vários empreendedores aqui de grande porte, de empresas grandes que têm negócio no Brasil, colaboradores brasileiros, e eles me falam: Lina, traga mais brasileiros, porque eu amo os colaboradores brasileiros, eu só escuto. E as universidades também, eles amam os estudantes. Tanto que o Brasil é um país prioritário para o Canadá em termos de atração de talentos, estudantes e imigrantes, tá? Eles estão, assim, abrindo, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre as formas, né? De quais são as portas, né? Para estudar, trabalhar fora, a gente pode falar sobre isso. O Rafa não fugiu a pergunta que você tinha feito. Não, mas na verdade eu estava comentando muito sobre essas características do feminino e a gente foi migrando para essa característica dos brasileiros de forma geral. Isso. Brasileiros muito bem-vindos aqui. A gente tem que acabar com essa síndrome do vira-lata, porque a gente não nasceu, a gente estreou e a gente tem muito a ensinar ao mundo. Temos muito a aprender, mas também temos muito a ensinar. Tem coisa que o Brasil é o melhor. Então, assim, eu quero te convidar a levar a sua autoestima. Só de ser brasileiro, cara, isso é um plus no currículo. E aí você está falando assim, né? Você tem experiência na Europa, né? Mas principalmente no Canadá. E aí os tipos básicos de processo de imigração, você pode contar para a gente como é que é? Então, vamos falar assim, primeiro de mundo, né? Fala, Lina, eu quero estudar, eu quero construir uma carreira internacional, quais são as portas dos caminhos? Então, você tem a opção de ter uma carreira internacionalizada? Primeira opção, estando no Brasil, não é que você precisa morar fora, você pode estar no Brasil, igual o Rafão que eu te acompanhava, viajando, né? A base no Brasil, mas uma carreira toda conectada com outros países. Isso pode acontecer em qualquer área do saber, tá, gente? Qualquer área. Primeira coisa, né? Então, através de uma multinacional, uma empresa ou uma organização que tenha colaborações internacionais. Essa é uma forma. Aí você fala, não, eu quero morar no exterior. Então, quais são os caminhos possíveis? Através de um processo regular de imigração. Então, Estados Unidos tem, apesar que os Estados Unidos tem que ser mais através dos estudos ou investimento. Então, mas falando os que estão abertos, Estados Unidos, Canadá, com certeza, número 1 do mundo, tá? Se você falar assim, o que eu mais recomendo, eu vou entrar em detalhes. Tem países na Europa também, tem Austrália, Nova Zelândia. Então, é basicamente isso. Só que, assim, você tem que botar na balança o que é importante para você. A gente vai entrar já nesse detalhe. Então, esse é um caminho, um processo regular de imigração de algum país do interesse. Tem país ali, Estônia também. Estônia a gente não fala muito, mas na área de tecnologia e inovação tem muita coisa. Esse é um caminho. Também quem tem passaporte, justamente quantos brasileiros conseguem tirar passaporte europeu? Com passaporte europeu, você tem direito a trabalhar na Europa. Então, essa é uma forma. Outra forma, fazer processos seletivos de empresas, organizações do interesse da sua área, estando no Brasil, e já ir para o país de interesse na organização com o visto de trabalho já contratado. Essa é uma forma. Você pode entrar lá no site da organização, mandar seu currículo, fazer seu processo, eles podem perfeitamente te dar um visto de trabalho, você ser contratado, tá? Outra forma, através dos estudos, cursando um programa de estudos que te dê direito a um visto de trabalho, né? Pode ser uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, doutorado ou pós-doc, geralmente assim, ou também colleges, né? Cursos técnicos. Um programa de estudos pode ser uma porta de entrada para você imigrar também. Tá? Então, basicamente, ou você pode ir como empreendedor também, né? País você quer empreender, tem um investimento, você pode contactar o corpo diplomático do país de interesse, a delegação comercial, e ver qual que é, né, o trâmite daquele país para você poder entrar como investidor e empreendedor. Também é possível, tá? Algumas das formas. Legal. E eu acho que você resumiu bem, assim, né? Então, um caminho é o estudo, né? Acho que muita gente faz isso, né? Como você falou, às vezes vai fazer um curso de um pouco mais de duração, um mestrado, um doutorado, ou às vezes vai fazer a própria faculdade no exterior. Lembrando que a maioria das faculdades no exterior são pagas, né? Então, obter a bolsa é uma alternativa. Empreender, né? Você tem um investimento que você pode levar. O Canadá acho que a região de Vancouver, né, é muito famosa por ter um celeiro muito grande de empreendedores, né, como tem o Vale do Silício nos Estados Unidos. Então, empreender. O terceiro caminho que você falou é um processo de obter um emprego, e acho que agora, nessa época
que a gente vive esse mundo híbrido, né? Em que a gente não necessariamente precisa estar... Você pode começar a sua experiência, eventualmente, num regime híbrido e, quem sabe, depois fazer essa migração completa. Então, gente, tem muitos caminhos. A Lina é expert nisso. O seu site é linadonardi.com? Isso, Donard, D-O-N-N-A-R-D. Depois nós vamos colocar no descritivo lá do nosso podcast, para você entrar em contato com ela. E você vê muita diferença, Lina, entre as oportunidades, talvez nessa tríade Europa mais continental ali, União Europeia, Canadá e Estados Unidos? Você falou de Austrália também. Estou suspeita, né, Rafa, de todos esses, Canadá é o melhor, em termos de números, tá? Olha, o Canadá lançou a estratégia dele, o objetivo do Canadá, 2021, 22 e 23, é recrutar 1.200.000 imigrantes. Não tem outro país no mundo recrutando mais imigrantes qualificados, profissionais qualificados, do que o Canadá. Não tem. O Canadá tem um nível de renda per capita muito mais elevado do que Estados Unidos, então a qualidade de vida aqui E o Canadá está com uma falta de mão de obra muito grave, né? Então o país não tem opção a não ser trazer imigrantes. É um país que está aberto, né? Eu, como imigrante latina, brasileira aqui, né? Eu sempre me senti muito bem, muito protegida. Então, nós imigrantes brasileiros daqui, realmente, eu acredito que tem muito mais oportunidade, muito mais bem-vindo que os Estados Unidos, porque o processo de migração dos Estados Unidos, ele é mais truncado, mais complicado. O Canadá, se você vem pelos estudos, depois você tem direito a solicitar residência permanente, é algo garantido, é certo, ou praticamente certo, dependendo do caso. Então, é um caminho muito mais seguro e previsível, e é uma previsibilidade importante, né, para quem está largando tudo no Brasil, com meus clientes, com casais, com filhos, estão construindo vida nova. Então, não dá para arriscar. É diferente de cliente com 25 anos, que está tudo bem, né? Estou novo. Agora, quem já passou dos 30, 40, que eu tenho muitos clientes nesse perfil, querem um caminho certeiro. Então, meus clientes estão vindo ou pelo trabalho, sendo contratados do Brasil, já vindo com visto de trabalho fechado. Quando o casal, um vem com visto de trabalho, o outro vem com visto de trabalho aberto e vai para o mercado de trabalho. Ou quando um vem pelos estudos, o outro vai com visto de trabalho aberto e vai para o mercado. E quem vai estudar tem direito de trabalhar 20 horas por semana, e os filhos, entre 6 e 18 anos, têm direito à escola pública gratuita. Tá? Então, e no Quebec, os cônjuges ganham um curso de francês gratuito do governo e com bolsa. O governo paga $800 para a pessoa estudar, de segunda a sexta. Acho fantástico você comentar isso, né, como você falou. E aí tem uma coisa que me chamou a atenção. O Canadá está com uma necessidade de mão de obra brutal. Quais são as áreas, né? Porque lá na nossa plataforma, você imagina, a gente tem cursos que vão da gestão, a TI, tem cursos de sucesso do cliente, liderança, tem vários cursos. Quais são as áreas hoje que estão mais carentes, assim, né? E mais chamando pessoas no Canadá? Tecnologia da informação, obviamente, isso é o mundo, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, tudo que é setor manufatureiro. Então, estou com o cliente que é técnico, tem curso técnico de 2 anos, técnico em eletromecânica, para máquinas produzir plástico. Precisa de mais. Operadores de máquina, soldador, como é que fala? Drive truck, motorista de caminhão, profissional, deixa eu ver o que mais, professores, está faltando demais professor aqui em todos os níveis, desde o ensino fundamental até o universitário. Que mais? Designer, eu também já vi com conhecimento assim, de 3D, né? Pós-produção também. Já vi profissionais na área de relações internacionais muito qualificados vindo para organizações internacionais aqui. Que mais? Nossa, gente, são tantas áreas, tudo que você tem conhecimento, padeiro precisa de mais, padeiro. Então, tudo que é a base da pirâmide precisa de mais, mas quando a gente vai subindo também. Ou, por exemplo, se você for um diretor, um mega especialista em algo, que você fala, tem um mega currículo também, precisa. Entendeu? Um mega especialista em um tema, assim, que você tem super currículo, fala o idioma, pode aplicar. Legal. E aí, geralmente, então, o processo, só para o pessoal entender, como eu te falei, a gente tem lá, hoje, na nossa plataforma, inglês e espanhol. A gente tentou começar um francês, não deu muito certo, mas isso é uma outra história. E aí, uma coisa importante é fazer a aplicação para os formulários,
ter a comprovação de idioma, não é isso? Isso é condição... Fundamental. Sine qua non, para falar latim. Legal. Então, gente, investir no idioma e, obviamente, fazer um dos testes, né? Eu não sei se é o TOEFL, se é o IELTS, qual que é. Pode ser, qualquer desses, sim. Ou para o Canadá, ou inglês ou francês, né? Europa também depende, né, do país, enfim. Mas o Canadá, eu estou na parte francófona, mas Montreal é uma cidade bilíngue. Então, Montreal é interessante o bilinguismo. Você pode vir só com o idioma, mas depois aprender, né, o outro. Legal. Tem uma faixa etária que eles ainda estão preferindo muito, assim, eu sei que, por exemplo, por eu ter 45 anos, já não sou tão interessante para o Canadá. Tem uma faixa etária que é prioritária? Como é que é isso? Com certeza, assim, até eu tenho clientes, a gente tem, né, tem clientes de mais de 50 anos, mas quem vem com mais de 50 anos, né, a partir depois dos 35, aí já é melhor vir pelos estudos ou por um trabalho, como oferta de trabalho, né, uma empresa que ofereça o sponsorship, que a gente chama. Mas se tiver menos de 35, a gente tem que avaliar a possibilidade de vir por um processo regular de migração. Mas agora o Canadá ele foi muito inteligente porque ele deu uma dificuldade no processo de migração, mas para induzir as pessoas a virem pelos estudos, porque o Canadá fatura milhões de dólares com isso. Mas, claro, gente, imigrar quanto antes melhor, mas é possível, totalmente possível, migrar até depois dos 50. Eu tenho clientes que vieram pelos estudos, estão empregados, chegaram até residência permanente em breve e vão chegar na cidadania canadense, tá? Legal. Lina, a gente falou um pouco de forma geral. Quais você acha que são os conhecimentos, as competências, as atitudes importantes para quem quer fazer uma carreira internacional? Eu lembro que a gente fazia relações internacionais, a gente falava dessa competência transcultural. Mas eu queria que você explorasse isso. Quais são conhecimentos, habilidades, atitudes que são fundamentais para quem quer viver essa possibilidade de construir uma carreira fora? Primeiro, falar o idioma, né? Definir qual que é o idioma. Eu acho que o inglês, a gente sempre tem que começar preferencialmente pelo inglês, né? Porque mesmo que você fale outro idioma, sempre vai ter uma referência no inglês. Ou ver qual que é o segundo idioma do país que está alinhado com você. Porque quando a gente fala o idioma, não é só a comunicação, é tudo que aquela cultura traz de bagagem. Por exemplo, eu sou muito francófona, eu amo a francofonia, eu estudo, acabei de vir de um fórum sobre a francofonia das Américas para estudar a francofonia nas Américas, as questões ligadas a isso, que são, enfim, o papo para outro podcast. Então, porque eu me identifico mais do que eu me identifico, por exemplo, com o chinês. Não, me identifico mais com o mundo ocidental, então investi nos idiomas que estavam ligados à geografia que está mais alinhada comigo. Então, acho que primeiro ver isso. E aí aprender o idioma muito bem. Falado, escrito, as piadinhas, os valores, para você realmente poder conectar com as pessoas. Segundo, comunicar de forma clara, saber, igual a gente falou, para construir o que precisa, você precisa entender muito claro quem é você, se fazer perguntas importantes. Quem sou eu, o que é importante para mim, aonde estou, para onde vou, aonde quero chegar, para você definir a sua meta e estabelecer um plano de ação. Porque senão, o que eu vejo aqui muito, Rafão, com o pessoal? Tem gente que fica me namorando, assim, né, acompanhando nas redes, tem anos, e que fala assim, ou quando eu vou para BH, encontro pessoas da família, amigos, tem 10 anos que a pessoa fala, com todo carinho, não é indireta não, viu, Rafão? Eu estou falando já tem uns 7 anos para ela que eu quero ir para o Canadá. Fala que quer vir, mas nunca vem. Por quê? Porque a pessoa está precisando estabelecer a meta clara e para definir o plano de ação para todo dia estudar o idioma, todo dia ver qual que é a newsletter, vamos estabelecer a meta. Minha meta é ir para Montreal fazer o mestrado X, então que é isso que eu faço com os meus clientes. Então vamos ver, daqui quantos meses você vai fazer o TOEFL, quando que a gente vai preparar a documentação, você vai ver setembro do ano que vem, então tem que juntar dinheiro, tem que traduzir os documentos, a gente fazer a lista do que precisa ser feito e dando check, porque você vê que você está dando check, que você está fazendo, isso vai te animar, te dar força para continuar seguindo. Então, é a primeira coisa, não dá para só ficar olhando e procrastinando e falando, um dia eu vou, porque senão a coisa nunca não sai. Então, para isso, meu trabalho é esse, né? Ajudar nessa mentoria, nessa estratégia. Tem que definir a estratégia, entendeu? Porque senão a pessoa não sai nunca, porque tem que ter estratégia, a gente tem que ter muito planejamento, porque aí você vai diminuir os riscos financeiros e emocionais do seu projeto. Eu estou falando, agora eu vou me justificar,
A primeira vez que eu conversei com você já tem acho que uns 6 ou 7 anos, e estava eu e minha esposa, né, como diz, sem filho, falando, não, vamos embora, a gente não tem nenhum apego aqui. E aí, gente, surgiu a minha filha, né, a minha filhinha chegou, e a gente estava no processo. Eu estou estudando há muitos anos, a minha esposa já tinha terminado o doutorado, a gente estava olhando pós-doc, fazendo o idioma, juntando documento, dinheiro já estava em caixa, quando veio a filha, virou e falou assim, mas ela vai ficar longe da vovó, porque, sabe, é o clássico. Então, assim, só aproveitando esse momento de descontração e falando dessa dimensão interna. Mas eu acho isso muito legal que você está ressaltando. Existem pessoas que são profissionais que ajudam nesse processo e precisam ser um processo bem estruturado, bem planejado, com metas claras. Eu acho isso muito legal da gente trazer para a nossa audiência. E fazendo perguntas difíceis. Rafa, por exemplo, eu atendo muito casal. Tem casal que eu atendo que é nítido que eles estão completamente desalinhados. Porque imigração, gente, ou o casal vive uma segunda lua de mel ou separa. Não tem meio termo. Tá? Já orientei milhares de pessoas. Então, tem casal que eu preciso entrar na vida pessoal. Com carinho, eu peço autorização e eu falo, gente, vocês precisam decidir. Ou um resolve abraçar o projeto ou o outro desiste. Aí depois a pessoa manda notícia, separei. Resolveu, entendeu? Legal. Mulher vivendo relação, óbvio, tá nítido, o cara é abusivo. E depois a mulher me chamar a conversar real, fala que você vai migrar com o cara te abusando. É isso mesmo? Depois a mulher separar. Então você tem que, porque você não tem que preparar só a sua vinda, você tem que preparar a sua saída. E o que precisa também, que estava perguntando, muita inteligência emocional, gente. Escolher amar, perdoar todos os dias. Porque você vai lidar com, por exemplo, meu primeiro trabalho aqui, eu sofri assédio moral nos meus 2 primeiros trabalhos aqui. Não foi fácil. Meu primeiro chefe, sabe aqueles italianos com cabelo preto, com gel assim para trás, com barba, cara bem de mafioso? Nem bom dia. Porque ele me julgava pela aparência. Ele achava, essa menina nunca vai dar conta, porque era um trabalho bruto. Meu primeiro trabalho aqui foi bruto. E era muito difícil. Nossa, era muito difícil, porque eu tinha falado 5 idiomas. Era corte especial de mármore, então era cliente na minha frente em francês, o cara do estoque em italiano, meu chefe em inglês, a recepcionista em português, que ela era portuguesa, os caras da máquina em espanhol. E eu tendo que calcular projeto em sistema... como é que chama, gente? Sistema, que é o polegada me fugiu o nome aqui agora, mas não é o sistema métrico, é o outro que me fugiu. Então, era tudo muito diferente para mim. E o meu primeiro chefe, ele não gostava de mim, e ele fazia bullying comigo. E eu entrava no banheiro, juntava as mãos e chorava, falava, Deus, me ajuda. Mas eu mantive minha classe, fui profissional até o final, até que um dia ele chegou na sala dele para conversar, querendo saber, e aí, você está gostando do trabalho, está adaptando? Mas ele ia perguntando, ia falando ao mesmo tempo, e eu estava ouvindo ele. Até que ele, você não vai falar nada, não, você só fica fazendo aham. Aí eu falei com ele em inglês, obviamente, falei, Tony, regra básica da etiqueta, quando uma pessoa fala, a outra se cala. Quando você terminar de falar, eu falo. Esse dia ele começou a me respeitar. Então, tem hora que a gente precisa se posicionar e falar firme, olhando no olho da pessoa, que está preparado, tem inteligência, porque eu tive vontade de desistir, mas se eu desistisse, eu ia ferrar minha vida por causa de um cara que estava equivocado em relação à forma com a qual ele me via, com o preconceito que ele estava tendo. Aí eu conquistei o coração dele com inteligência emocional, amor, perdoando ele todos os dias, levando chocolate lá quando eu via que estava estressado, e deixava um chocolate surpresa no escritório dele com um bilhetinho italiano, porque quando ele voltava, ele estava lá, o chocolate com um bilhetinho italiano falando, estou com você, capo, ti voglio bene, sono qui per te. Aí o cara quebrantou o coração. Então, você tem que estar disposto a ser agente de transformação onde você for, porque você vai encontrar ambientes estranhos. Se você não tiver inteligência emocional, você vai desistir no processo, o que é muito comum. Depressão e imigração é muito comum, por causa dessa adaptação que é difícil. Eu acho legal você destacar isso, né? Porque a gente... tem um curso na plataforma que foi criado por mim, que é Saúde, Bem-Estar e Consciência. Então, é um curso que vai centrar numa discussão sobre o que é saúde integral, sobre o que é saúde mental, sobre o que é consciência, quais são os valores. E a gente tem um curso que já está há bastante tempo lá, que é muito bem sucedido, que é a inteligência emocional. E eu acho que esse é um aspecto que, de alguma forma, você está destacando isso na sua carreira. Você não está cuidando só de um aspecto burocrático, mas pelo exemplo que você está dando,
você também dá esse suporte para que as pessoas construam essa dimensão da inteligência emocional para esse processo. É isso mesmo? Muito, Rafa. Ontem mesmo eu estava atendendo uma cliente que estava deprimida, chorando. É comum, gente. Migração é punk. Migração não é fácil, não. Então, direto, atendo, meus clientes choram comigo. Primeira consulta inicial, já logo de cara eu deixo a pessoa à vontade, eu falo, olha, se o choro fluir, vier, deixa fluir, porque é bom, é cura. Porque imigrar mexe com muita coisa, por exemplo, isso de deixar a família, de não estar, né? Meu filho não vai passar tempo com os avós, então, nossa, não, é uma dor real. Quando eu vim para cá, eu me sentia culpada, como se fosse uma decisão egoísta. Então, a batalha, ela é muito mais na nossa mente do que os obstáculos externos. O campo de batalha, ele é espiritual, é dentro da gente, no meu diálogo interno. Como que é o seu diálogo interno com você mesmo? Você é generoso? A sua coerência é só para fora ou também é para dentro? Você é empático, generoso com todo mundo ou você também é com você mesmo? Ou com você mesmo você é uma cruela? Entendeu? Entendi, então, perfeitamente. Isso é importante, né? Lina, a gente está caminhando para o nosso final, na nossa conversa, no nosso tempo. Não, a gente tem que fazer um podcast de 2 horas. Eu estou tentando manter um padrão, né? Porque eu falo, gente, eu encontro com tanta gente que eu gosto muito. Olha, pra você ter uma ideia, outro dia eu fiz um podcast, entrevistei a Poliana Abreu, não sei se é da sua época. Poli Abreu, hoje é diretora de conteúdo da HSM, ela trabalha com a SG, foi minha aluna, sabe, assim, eu tenho colegas professores, tenho colegas de carreira, e eu sempre faço uma pergunta, ou na verdade eu sempre faço 3 perguntas no final. A primeira delas é, quais são os valores que você carrega para a sua vida? Amor, perdão, verdade. Liberdade. O amor, se tiver que escolher um amor, porque o amor, ele sempre procura fazer o bem, independente do mal que o outro tenha te feito. Então, amar, se tem a única coisa que a gente tem que ser radical nessa vida é em amar. Quando eu amo, não vou fazer para o outro que eu gostaria, né, que eu não gostaria que fizesse comigo. E mesmo o outro me fazendo mal, porque eu tive pessoas que me fizeram muito mal na minha caminhada, eu escolhi perdoar e escolhi amar até o final, ou seja, fazer sempre o bem, independente do mal que o outro me faça. E isso me deixa numa condição de liberdade muito profunda e muito maravilhosa. Então, é amor, liberdade, perdão e verdade, porque andar na verdade te deixa livre, você não tem rabo preso com ninguém, né? Sua vida está transparente. O perdão, porque a gente precisa, primeiro que eu preciso ser perdoada, né? Quem sou eu para me perdoar? Porque eu sou a primeira a ser falha e preciso do perdão de todos. Mas quando a gente perdoa também as pessoas que nos feriram, nos magoaram, a gente está liberando a pessoa, né? E por mais que a pessoa tenha me feito mal, a minha melhor vingança é ser feliz, né? Se eu quero dar um tapa de luva na pessoa, não vou gastar minha energia. Investir minha energia em mim, vou ser feliz, vou mandar beijinho no ombro. Então, é nisso que eu creio. Eu acho que me lembrou muito o Ho'oponopono também, né? Assim, dessa força que tem, né? De falar do perdão e tal. A outra pergunta que eu sempre falo, assim, dependendo do tema, você tem indicação de livro sobre o tema, ou de livro que você está lendo? Tem vários. Então... Eu até separei uns aqui que eu estava justamente. Olha, sobre carreira, depois eu até posso te mandar, não sei se você quer dizer, tem esse What Color is Your Parachute, que eu uso muito do Richard Bowles. Eu amo esse livro é um guia, né, um manual prático para quem está buscando trabalho, quer mudar carreira, e muito da minha metodologia vem dele, eu amo, que não é sobre ficar mandando currículo para a internet, que isso não funciona, gente, é você pesquisar quem que é a pessoa, contactar a pessoa-chave com a abordagem correta, e, enfim, depois a gente pode fazer um outro sobre isso, mas é você criar sua oportunidade, não é ficar mandando o currículo pelo LinkedIn. Outro livro que eu gosto muito é o The Power of Nice, O Poder da Gentileza. Esse livro foi a base teórica para quando eu trabalhei na Tech Systems, e como ser gentil é poderoso. Mesmo quando a pessoa é grossa com você de início, seja gentil de volta, você vai ver como você vai abrir portas. Esse livro também da Mary Lee Adams, Change Your Questions, Change Your Life, mude suas perguntas, mude sua vida. A gente precisa saber perguntar. Fazer as perguntas certas, com o modelo mental do aprendiz, focando sempre no aprendizado, aceitando tudo que acontece com a gente, e focando, acontecer uma coisa absurda, ok, foca no aprendizado e passa para o próximo. Bem pragmático assim. E, por último, eu gosto muito desse livro, eu tenho um monte de livros, tá? Depois eu posso te mandar isso, mas
The 5 languages of appreciation, in the workplace, né? As 5 linguagens da apreciação no ambiente de trabalho, que a gente precisa evoluir, a gente precisa celebrar mais e contemplar mais o outro, ter uma atitude de reverência em relação ao outro e ajudar o outro a se elevar com paz e com generosidade. Acho que é bem bacana para construir relacionamento. Depois eu posso te passar uma lista, se você quiser, porque tem muita leitura interessante. Não, eu acho que vai ser muito legal, porque tem 2 coisas. Uma, né, esses livros todos estão em inglês, então, para quem quer migrar, inclusive, vale a pena comprar, estudar, etc. Muito legal. E a gente vai colocar lá na nossa chamada essas indicações. E a gente está com um projeto que a gente chama de Projeto de Vida e Carreira na plataforma. A gente tem as comunidades, então tem uma carreira só de carreiras internacionais, então vai ser muito legal, e esse Projeto de Vida e Carreira também, e a gente vai te convidar, obviamente, para quem sabe a gente possa desenvolver um projeto em parceria. Eu queria que você indicasse uma frase para reflexão, alguma coisa para a nossa audiência. A gente falou de tanta coisa legal. Quer deixar Quero. Uma frase que eu costumo dizer muito você é o capitão da sua alma, você escreve a sua história e o seu passado não define nem o seu presente nem o seu futuro. Todos nós erramos. Eu já errei muito. E a gente tem que se libertar das culpas do que a gente errou e entender o que a gente fez no passado, ou o que aconteceu com a gente no passado, né? A gente também é vítima de certas coisas, não define nem o meu presente, não. Eu posso pegar esse limão, fazer... Antes eu falava fazer limonada, agora estou precisando fazer uma caipirinha, que é mais interessante, né? Entender que eu sou responsável pela minha vida, não é ninguém. A gente sair, né, do vitimismo e assumir as rédeas, falar, eu sou o capitão da minha alma, eu vou escrever a minha história. Eu acho que essa é a grande força, não colocar a responsabilidade na mão de ninguém, independente da sua história. Eu estou com as rédeas na mão né, eu sou o capitão e quem define a minha história sou eu. Eu acho que você comentou um negócio que me fez lembrar um dos episódios do Invictus, né, aquele filme sobre a história do Nelson Mandela, que quando ele está, né, assim, o capitão do time de rugby vai visitar a prisão e ele lê e fala que o Mandela lia muito essa poesia, ele dá essa poesia e ele fala, acho que eu sou o capitão da minha alma, sou o mestre do meu, né, master of my soul, captain of my soul, alguma coisa assim. Eu acho isso muito legal. Olina, vem do Mandela. Essa frase justamente vem do Mandela, porque eu amo a história dele. Ah, maravilha. Olina, eu tenho só a agradecer pelo seu tempo, pela sua participação. Eu queria deixar, em nome de toda a comunidade do Qualifica, né, de todos os estudantes, professores, um agradecimento por você participar desse episódio. E eu queria convidar também você a ver os episódios que a gente tem ali já lançados e acompanhar o que a gente vai lançar, porque sempre tem pessoas como você que se disponibilizam a trocar conhecimento, a nos ensinar. Muito obrigado. Ai, Rafão, eu que te agradeço, amei. Espero que a gente possa se ver ao vivo em breve e vamos falar de parceria, vamos ver outras possibilidades para contribuir para essa comunidade linda. Obrigada. Um beijo. Valeu, gente. Obrigado.